Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, e eu quero convidar você para se concentrar naquilo que o Senhor Deus tem para falar ao seu coração nessa noite. Nós estamos com um tema geral para o mês de maio: famílias fortalecidas em tempo de crise. Nós aprendemos na Bíblia, na Sagrada Escritura, que nada pode abalar aqueles que estão seguros em Jesus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6. Nós vamos começar a conversar hoje sobre uma família que viveu em tempos difíceis, a família de Noé. Tempos extremamente complicados, tempos onde a epidemia mais grave era a iniquidade do coração do homem, que matava de uma forma terrível as famílias, não apenas fisicamente, mas de forma muito intensa espiritualmente. Gênesis 6, nós vamos ler do verso 11 até o verso 18, para a nossa meditação nessa noite, o texto da Sagrada Escritura. Deus anuncia o dilúvio, é o título sugerido para esse trecho. A palavra de Deus diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos. Até aí nós vamos ler a Sagrada Escritura. Queridos irmãos, eu quero trazer nessa noite, como tema da nossa reflexão, chaves do sucesso da família. Chaves do sucesso da família. Quando a gente fala de chaves de sucesso, a gente logo lembra, não é, desses programas de internet, né, que fala de sucesso rápido financeiro, cursos que vão te fazer de fato ser bem sucedido em algumas áreas da tua vida. Mas eu estou querendo falar de algo muito mais profundo nessa noite com você. As chaves do sucesso que eu quero te apresentar, elas estão ligadas a algo que é eterno, a algo que não falha, a algo que de fato pode te fazer alguém bem sucedido. Você tem uma família bem sucedida? É a pergunta que eu começo a nossa reflexão nessa noite. Sucesso é a meta perseguida em tudo. Já perceberam isso? Em tudo nós perseguimos, ou essa meta perseguida de sucesso, ela está ligada a tudo aquilo que nós fazemos. E no século 21, uma simples postagem de Facebook ou de WhatsApp é alvo de busca de sucesso, em curtidas, em compartilhamentos, em visualizações. Ficamos até ansiosos, checando regularmente para ver essa escalada
das nossas redes sociais. E quando nós não somos bem-sucedidos em coisas assim, nós procuramos substituir ou arranjar algo mais chamativo, porque nossa meta é ter sucesso. Estamos em uma verdadeira crise de sucesso dentro das nossas casas, porque quando o que parece ser sucesso dentro das nossas casas não passa, infelizmente, de fumaça, não passa apenas de uma cortina de fumaça. E eu quero chamar a sua atenção para nós pensarmos nisso nessa noite. O que é sucesso para você? É expressão social? É ascensão social? Quando você é alguém reconhecido na sociedade, você acha que de fato é alguém de sucesso? Sucesso para você é conquista de formação acadêmica? Agora eu consegui o meu doutorado. Agora eu sou pós-doutor. Agora eu consegui fazer minha graduação. Eu estou na minha terceira graduação. Você acha que isso é de fato sinônimo de sucesso na vida do ser humano? Conquistas acadêmicas, acúmulo de riquezas materiais. Você entende que isso é algo que te faz alguém de sucesso? Alguém que conseguiu galgar esse degrau na vida? Acúmulo de riquezas materiais, ter o carro do ano, ter uma casa espaçosa com muitas coisas novas dentro, ter uma conta bancária que não se esgota. Saúde, ter saúde. Você acha que a saúde é quem de fato te promove desse quesito de sucesso? Eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa que não adoeço, eu sou uma pessoa que não reclamo de nenhum tipo de dor no meu corpo, eu sou uma pessoa de sucesso porque eu sou uma pessoa muito saudável. Você entende que é isso que de fato está ligado à questão do sucesso na sua vida? E muitas outras coisas que nós poderíamos listar aqui, que você poderia, quem sabe, compreender. Eu sou uma pessoa de sucesso porque eu tenho isso na minha vida. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para nós pensarmos nessa nossa vida de sucesso em família, na compreensão de saber a quem nós estamos ouvindo. A quem nós estamos ouvindo no século XXI. Muitas vozes tem procurado orientar as nossas famílias, e eu quero te dar aqui só algumas dicas dessas vozes. Por exemplo, é o que a gente chama de voz do coração, o sentimento. Às vezes nós somos muito guiados por isso, porque meu coração disse que eu tenho que fazer dessa forma. E a gente precisa lembrar que o profeta Jeremias disse que enganoso é o coração do homem, e nós precisamos nos lembrar que esse engano, ele está ligado justamente àquilo que em nós foi plantado pelo pecado, a corrupção, porque é isso que o profeta Jeremias vai dizer. Mas há uma outra voz que muitas vezes nós tendemos a nos guiar em família por ela, que é a chamada voz da razão. Não, isso aqui tem que ser dessa forma porque é o certo a se fazer. Tem algumas coisas que nós precisamos atentamente cuidar para não fazermos na contramão daquilo que a razão exige, mas nós não podemos entender que a chamada voz da razão em todo o tempo não esteja desconectada daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Às vezes a chamada voz da razão, da minha razão, não está diretamente ligada ao que Deus quer para a minha vida. Às vezes é a minha razão e não a orientação do Senhor. Uma outra voz que tenta orientar nossas famílias nesse tempo é a voz da multidão. Há muita gente falando muita coisa acerca daquilo que nós devemos ser e fazer como família, e a gente precisa tomar cuidado, porque alguém já disse que a voz do povo é a voz de Deus, e essa é a mentira mais escrachada de Satanás no século 21. Se você ler a Bíblia direitinho, você vai sempre observar que quando multidões falaram a mesma coisa, eles estavam ouvindo vozes que não eram de Deus. Então, não se iluda com a voz da multidão. Saiba a quem ouvir na sua caminhada de sucesso como família. E aí, por fim, ainda tem uma outra voz
que é a voz de Satanás. Ah, pastor, mas nós crentes não ouvimos voz de Satanás não. Mas é justamente na sua vida como crente, como igreja, que Satanás quer intervir. Porque naqueles que não têm compromisso com Deus, ele já tem voz de comando. Então ele quer de fato suscitar, levantar algum tipo de escuta dentro da sua casa, que de alguma forma desconcerte aquilo que o Senhor Deus tem e quer para a sua vida. Enfim, fique comigo aí mais um pouquinho, porque eu quero falar aqui agora, a partir de agora, sobre as chaves do sucesso na sua família. Já chamei sua atenção para quem você não deve ouvir, né? Voz do coração, voz da razão, voz da multidão, voz de Satanás. Então, pastor, a quem eu devo ouvir? Vamos para o texto bíblico, Gênesis 6:13. O texto diz assim: então disse Deus a Noé. Então disse Deus a Noé: ouça a Deus. Essa é a primeira chave do sucesso na sua família. Ouça a Deus. Noé estava vivendo um tempo terrível, um tempo complicadíssimo. Irmãos, desde que Deus havia criado o homem, e o homem havia se espalhado por toda a face da terra, agora a multidão de pessoas, e o homem, ouvindo a voz do maligno, jogou-se em toda e qualquer forma e prática de pecado. E a Bíblia diz, se você olhar um pouquinho atrás, o texto da Sagrada Escritura, nós vamos encontrar a citação de que os homens se tornaram por demais corruptos. A partir do versículo de número 2 do capítulo 6, nós vamos encontrar essa afirmação de que a carnalidade, a pecaminosidade, a maldade. Versículo 5 do capítulo 6 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Noé vivia nesse contexto, em um contexto onde as vozes que ecoavam eram vozes que destoavam da voz de Deus. E agora Deus vem até Noé e diz: Noé, eu tenho algo para falar a você. As notícias da parte de Deus para Noé eram boas e eram ruins, né? Mas como é que pode ser isso, pastor? Eram boas porque Deus estava dizendo: para a sua família tem livramento, mas para todo o restante dos seres viventes tem um juízo a ser aplicado. E o juízo de Deus naquele momento era a morte. Deus disse a Noé que iria mandar um dilúvio e iria inundar toda a terra, e as pessoas iam morrer então asfixiadas, iriam morrer afogadas. E Deus disse assim: Noé, eu preciso que você ouça o que eu vou te dizer. Eu quero que você faça uma arca. A partir do versículo de número 18, nós vamos ter justamente essa expressão: resolvida a cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aí o versículo 14: faze uma arca de tábuas de ciprestes. Deus falando ao patriarca Noé, diz a ele o que ele tem que fazer para que a sua família não pereça junto com todos aqueles homens iníquos. A família de Noé é uma família bem sucedida a partir do momento em que Deus vai dizer: ouça o que eu digo, ouça o que eu digo. E certamente Noé militou, segundo o autor aos Hebreus, por aproximadamente um século, fazendo aquela arca. Só ele e os seus filhos e a sua esposa. Noé desafiava as pessoas dizendo: Deus falou
que aqueles que vierem, obedecerem, se envolverem com o projeto da arca, serão salvos. Ah, você é um louco. Ah, esse cara é um destrambelhado. Quem já se viu fazer um trambolho desse aí, um barco desse? Para quê? A Bíblia diz que naquele tempo não chovia na terra. A terra era regada por uma névoa, por um chuvisco que então fazia florescer a terra dos seus alimentos. Mas não havia a chuva torrencial como há nos nossos dias hoje. E aí as pessoas diziam: esse Noé é louco. Mas Noé sabia quem estava ouvindo. Ele estava ouvindo a Deus. Na sua família, se você quiser ter sucesso, se você quiser ter uma família abençoada, no relacionamento com seus filhos, no seu casamento, na sua vida conjugal, você precisa ouvir Deus. Porque se você começar a ouvir outras vozes, infelizmente, a sua família vai amargar derrotas. A única possibilidade de nós termos sucesso é ouvindo Deus. Ah, pastor, mas como é que eu ouço Deus? Noé, Deus veio e falou com ele. Você ouve Deus através da Bíblia, meu irmão. Você se esqueceu como é que você ouve Deus? É através da Bíblia Sagrada. Ouça Deus. Segundo lugar, segunda chave. A primeira chave para que você tenha uma família de sucesso é ouvir a Deus. A segunda chave é levar a sério a instrução de Deus. Vamos para a Bíblia Sagrada de novo. Gênesis capítulo 7, versículo 5. O que diz o texto? E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Levar a sério a instrução de Deus, irmãos, é o que nos faz de fato ter sucesso na nossa vida. Sabe qual é o problema da igreja evangélica no mundo hoje? Eu digo no mundo, excluindo alguns lugares onde a igreja tem força de perseguição intensa, de forma estatal e até por outros algozes. Então a igreja ali é mais forte, a igreja é mais viva, é mais piedosa, é mais envolvida com o Senhor. Mas via de regra, nos países onde existe a liberdade de culto, como no Brasil, muitos brincam de ser crente, muitas famílias brincam de levar a vida religiosa, não levam a sério a instrução de Deus. E aí muitas vezes nós vemos famílias mergulhadas no caos do pecado, famílias evangélicas com problemas gravíssimos. Ah, pastor, mas o que está acontecendo? Meu filho não quer mais isso, minha filha foi para outro rumo. Ah, pastor, meu marido é um problema, essa mulher tem dado muita dor de cabeça. Sabe por que esses desarranjos, irmãos? Porque nós não temos levado a sério a instrução de Deus nas nossas casas como famílias cristãs. E nós precisamos voltar a compreender isso. Via de regra, nós somos muito negligentes nessa área de atender instruções, não é? Nós recentemente compramos na nossa casa um aspirador de pó. E nós fomos testar o aspirador de pó no dia que ele chegou, não é? Empolgados, vamos limpar o carro agora todo dia, né? Porque compramos um aspirador de pó. Então o que acontece? Nós ligamos o aspirador de pó e ele soprou. E agora? Eu pensei, calado, né? Minha esposa estava mexendo lá, tentando resolver o problema, e eu pensei comigo: será que eu comprei um soprador de pó e não um aspirador de pó? Será que eu dei uma bola fora desse tamanho? E aí foi que veio o entendimento: aonde está o manual? Aonde está o lugar que tem as instruções? Porque via de regra a gente pega as coisas e já quer usar, né? Nós não queremos ler as instruções, a gente não é muito atento para isso. Só depois de algum tempo que se leu as instruções, que viu aonde era o devido local da aspiração, é que nós conseguimos usar aquele objeto. Somos muito negligentes nessa área de atender instruções, né? Bula de remédio, você lê bula de remédio? Né?
Via de regra, você compra o remédio, né, e já manda para dentro, né? Você não sabe qual é o efeito colateral que ele vai provocar em você, e você já vai tomar aquela medicação porque você quer, na realidade, resolver de imediato o que está te incomodando, né? Geralmente nós não temos esse cuidado. E manual de eletrodoméstico, não sei se você já queimou algum eletrodoméstico na sua casa, né? Você compra um eletrodoméstico e aquele eletrodoméstico ele tem funções que você não sabe mexer. Ao invés de você ir para o manual, você fica tentando adivinhar aonde é que de fato funciona aquilo que você está querendo resolver naquele equipamento. Meus irmãos, levar a sério as instruções de Deus é de fato pegar o manual que Ele deixou para as nossas vidas, e isso dentro das nossas famílias, e fazer como Ele disse, milimetricamente como Ele disse. Você vai voltar para o texto juntamente comigo de novo, Gênesis 6, vamos fazer aqui nessa noite um sermão expositivo. Gênesis 6, 14a, versículo 14, a parte A, diz assim: faz uma arca de tábuas de cipreste. Deus não mandou fazer a arca de Jatobá, Deus não mandou fazer a arca de Angelim, foi de ciprestes, e o Noé tinha que obedecer, tinha que ser de ciprestes. E aí, nas pesquisas que a gente faz, nós vamos entender por que Deus mandou fazer uma arca de ciprestes. Porque o cipreste é a madeira mais resistente à água. Ela não é uma madeira pesada, como o jatobá, por exemplo, mas é uma madeira mais resistente à água. Olha que instrução preciosa para Noé. Já pensou se Noé diz: não, mas aqui perto de casa tem uma árvore, né, que é mais fácil de tirar. Mas não foi desse material que eu mandei você fazer a arca. Eu mandei você fazer a arca de cipreste. E aí o Senhor vai dizer no versículo 18, outra instrução para Noé. Ele vai dizer assim: contigo porém estabeleceria a minha aliança, parte A, não é? Vamos falar disso agora, no nosso terceira chave. Mas a parte B diz assim: entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Olha aí, as noras receberam um presente, né? Um brinde aí, foram justamente chamadas para entrar na arca. E veja só o que acontece. O Senhor dá uma instrução, irmãos, e é tão interessante isso. Domingo que vem nós vamos falar sobre a família na arca. Continuar falando de Noé domingo que vem. Vamos falar sobre a família na arca. É tão importante nós percebermos isso, porque Deus mandou que Noé entrasse e Deus fechou a porta. É porque nós somos tendenciosos a dizer: gente, mas é o pai das meninas aqui, né, que está batendo na porta, é a mãe das esposas dos meus filhos que está batendo na porta. Eu vou dar um jeitinho de colocar eles para dentro. E quem fechou a porta foi Deus. Deus diz: a instrução é essa: entra você, sua esposa, seus filhos e suas noras. E depois disso a porta será fechada. Inclusive a Bíblia não diz que Deus mandou Noé fechar a porta. A Bíblia diz que a porta seria fechada pelo próprio Deus. Precisamos levar a sério as instruções de Deus na nossa família. Deus diz o que tem que ser feito e como deve ser feito, e nós devemos seguir à risca. Não é isso que nós acabamos de citar no versículo 7, no versículo 5 do capítulo 7: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. As famílias dos dias de Noé, meus irmãos, não levaram a sério a instrução de Deus. Não levaram a sério a instrução de Deus, exceto a família de Noé. A minha pergunta é: e eu, e você, e nós hoje, temos levado a sério as instruções de Deus nas nossas famílias? Jesus, profeticamente, ele diz como vai ser o dia da sua vinda, e ele usa a figura de Noé, os dias de Noé, no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, capítulo de 37 a 39,
Jesus diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, estejamos atentos. Tem um aviso para a nossa família aqui. Nós estamos sendo avisados. Cuidado para que o dia do Senhor não te surpreenda de forma a trazer uma frustração. Porque no dia em que as águas caíram, no dia em que o dilúvio elevou a arca, aquelas pessoas ficaram extremamente frustradas por não terem tido o compromisso ou o comportamento de levarem a sério aquilo que Noé havia lhes falado. Eu quero trazer aqui, por último, uma terceira chave para que a nossa família tenha sucesso: viver a aliança que o Senhor Deus fez conosco. Hoje pela manhã, na lição da escola bíblica, eu falei sobre aliança também. Nós falamos sobre Abraão hoje pela manhã, e eu falei da aliança que Deus havia feito com Abraão. Deus fez uma aliança com Noé também. E o versículo 18 do capítulo 6 tem essa palavra, quando o Senhor diz assim: contigo porém estabelecerei a minha aliança. Deus está dizendo a Noé: Noé, os homens que estão vivendo na iniquidade, no pecado, essas famílias que estão vivendo na corrupção de forma deliberada, elas vão ser alvo do meu juízo. Contigo porém estabelecerei a minha aliança. Irmãos, a única forma das nossas famílias não fracassarem é procurarmos cumprir a aliança que Deus fez conosco. Não existe sucesso nas nossas famílias sem a presença de Deus. Você pode conseguir boa formação acadêmica, você pode conseguir dinheiro, você pode conseguir projeção social, mas isso não é sinônimo de sucesso. Às vezes a gente olha como sucesso as muitas curtidas, os muitos likes nos canais de YouTubers ou nas páginas de Facebook ou do Instagram, que as pessoas dizem: oh, essa pessoa é uma pessoa de sucesso. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque o verdadeiro sucesso na vida do homem, ele está ligado à ação de Deus. E aí, se a sua família quer ser uma família bem sucedida, se a sua família quer ser uma família que de fato alcance esse cuidado do Senhor, então viva essa aliança que Ele fez um dia com você. E a aliança foi feita por meio de Jesus, lá na cruz do Calvário. O Senhor Deus nos alcançou por meio de Jesus e Ele entrou em aliança conosco. Evangelho de João capítulo 15 versículo 10, nós temos a seguinte passagem: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Isso é viver a aliança feita por Deus conosco, guardar os seus mandamentos. Não brinque de ser família crente. Leve isso a sério, porque pode custar muito caro para as nossas famílias uma vida que é espelhada apenas na religiosidade e não no compromisso de uma vida que é exigida pelo Senhor. Levítico, no livro de Levítico, nós temos a afirmação dessa aliança quando Moisés vai chamar a atenção do povo. Lá no capítulo 26, do verso 1 até o 13, nós vamos ler só apenas o versículo 1, que diz: resultados benditos para a nossa família quando vive a aliança com Deus. Nós precisamos, irmãos, estar atentos a isso, precisamos estar focados nisso. Talvez hoje você precise revisitar aquele antigo compromisso que você fez
no dia da sua conversão, no dia em que você disse: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quem sabe hoje é o tempo de você revisitar isso e dizer: Deus, me ajude a viver aquilo que o Senhor fez por mim. Depois do dilúvio, Deus fala de novo a Noé, e agora para fazer promessas de paz, de prosperidade para a família. É interessante porque começa tudo de novo, não é? Lá no Éden, Deus começa com dois, com o Adão e com a Eva. Aqui Deus recomeça tudo com 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. É o momento da recriação de tudo. Você já parou para pensar nisso? Nessa grandeza de Deus? Deus começando tudo praticamente de novo. Deus vai começar um dia tudo de novo, mas aí nós não teremos mais esses mandatos que foram trazidos para Noé ali naquele momento em que ele desceu da arca, porque os mesmos mandatos lá do Éden foram repetidos para Noé. O mandato social, capítulo 9, versículo 1. Esse mandato, ele envolve a liderança dos pais em saber guiar os seus filhos, as suas famílias, segundo a ordem de Deus. Lá no capítulo 9, versículo 1, você vai encontrar esse mandato: abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse mesmo mandato está lá em Gênesis, é o chamado mandato social. O segundo mandato aí é o mandato cultural, vai ser repetido, Gênesis 9, 2 e 3. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou. Agora, esse é o chamado mandamento cultural: o cuidado da terra, administrar a terra, né? O terceiro mandato aí é um mandato espiritual. Quando você olha lá para Gênesis 9, versículo 8 e 9, tem justamente essa fala, quando o Senhor diz também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. É o Senhor agora mais uma vez dizendo espiritualmente: nós estamos de novo conectados, Noé, eu e sua família, e doravante toda a raça humana que começa de novo em você. Esses mandamentos haviam sido dados, como eu já disse, a Adão, e agora são repetidos de novo na recriação da raça humana com Noé. Eu quero encerrar a nossa meditação de hoje, queridos, chamando a sua atenção para que você se esforce, mas se esforce mesmo, muito, não é pouco não, é muito, para que a sua família seja uma família bem sucedida diante de Deus, porque caso contrário, nós seremos surpreendidos de uma forma triste, não agora mais com o dilúvio, mas com a segunda vinda de Jesus. Eu quero que nós sejamos não surpreendidos, mas que nós nos alegremos, e que a gente diga como família: eu estava esperando essa hora. Como nós cantamos ainda agora há pouco aqui, não é? Maranata, Maranata. Que nós possamos repetir isso dentro das nossas famílias. Eu vejo as pessoas hoje muito amedrontadas a respeito dessa enfermidade, né, que assola o mundo inteiro, e de fato é meio aterrorizante, mas nós precisamos entender que nós estamos firmados, nós estamos alicerçados no Senhor, e que para nós Maranata acontece no dia que nós nos encontrarmos com Jesus, ou no dia que Ele vier, ou no dia que Ele